Vamos lá, é incrível como a conversa acabou se tendenciando para o que eu ia perguntar, eu não sei porquê, mas acabou seguindo por esse caminho e você já acabou respondendo grande parte do que eu ia perguntar sobre a educação, sobre a doutrinação infantil. Eu enxergo, no meu ponto de vista, a religião como um atraso absurdo nas escolas, isso não deveria ser permitido de forma alguma. E o que o amigo poderia nos dizer a respeito do que nós, como ateus, poderíamos fazer para tentar mudar um pouco isso, se deveria ser feito isso por meios legais, através da justiça, se teria algum caminho legal para a gente fazer isso, ou por meio de pressão com os políticos para tentar impedir isso nas escolas, porque, primeiro, eu observo o seguinte, a religião, ela dá uma sensação de segurança para o indivíduo. Ela, de certa forma, encoraja o acovardamento do sujeito. Porque, assim, se você vê tudo aquilo lá e enxerga com muita dificuldade, o que é que você acaba vendo, no meu ponto de vista? O caminho da religião é um caminho mais fácil, mais seguro, todo mundo vai por ele, eu vou. O caminho da ciência, da razão, ele é mais complicado, ele é mais árduo, você vai ter que se determinar muito para estudar, para tentar competir com os demais aí, né? E isso torna a coisa muito difícil, é uma concorrência muito desleal. E, assim, acaba que isso gera um atraso muito grande na civilização. Nós podemos ver que os países mais religiosos do mundo são os mais atrasados. A gente vê, por exemplo, aí, países como a Índia, como a África, a Índia também, tecnologicamente, ela é até que bem desenvolvida ultimamente, mas tem um atraso absurdo, é muita fome, muita coisa. E a religião, ela atrasa muito, a gente tem que se rebelar um pouco contra isso e parar de ficar tão calado, porque a gente fala muito aqui entre nós, mas a gente acaba que nós somos tão cercados de tanta coisa que acaba desencorajando a gente de querer lutar para fazer alguma coisa. No seu ponto de vista, o que nós poderíamos fazer legalmente para impedir isso? Existe algum meio legal para que a gente possa correr atrás disso, para impedir que isso de fato ocorra? Fica aí a pergunta. Olha, eu não sei se por meio legal, não sou jurista, como diz a velha literatura, não sou legista, né? Mas eu creio, o problema do ateísmo é que ele tem uma massa crítica muito baixa. Estou expondo para você a minha visão, tá? Ele tem uma massa crítica muito baixa. Eu não sei qual é o percentual da população brasileira que é composta de ateus genuinamente cadastrados pelo IBGE, aquela coisa toda. Eu sei que tem muito ateu aí, agnóstico, cético, que reputa, e outras correntes que reputam a religião como uma besteira, como uma fantasia pueril, né? O problema é que estas pessoas não agregam valores, não agregam a massa crítica destas que já estão catalogadas pelo IBGE, o último censo, eu não me lembro nem quando foi, se foi em 2010, acho que foi em 2010, se eu não me lembro, se eu não me engano. Eu acredito que os ateus deveriam se reunir, os ateus céticos e todos que discordam das proposições da religião, né, porque elas são atrasadas, elas, infelizmente, é o que Nietzsche fala, o grande problema do cristianismo é o homem que reputa um Deus ad extra, isso é, fora dele, as suas responsabilidades. Você é responsável por essa porcaria que está acontecendo aí. Você é responsável pelo futuro do país. Você é responsável politicamente pelo país. Você é responsável pelas suas escolhas. As suas escolhas, olha o que deu aí. Olha o que deu aí. Né? Olha o que está acontecendo no país. Então, não vem imputar a Deus. A responsabilidade é sua. E o problema do cristão é isso. É este. Está claro, nítido. Todo mundo vê isso. Porque o pecado depravou o homem. Porque se Deus quiser, Deus vai fazer, Deus tem um plano, Deus tem uma obra, Deus é senhor da coisa, Deus é senhor da história, e não sei, aqueles chavões todos que vocês conhecem. Tá? Só que tem um porém, a responsabilidade é sua, meu amigo. A responsabilidade é sua. O que ensinam para o teu filho é responsabilidade sua. Você não deixaria seu filho ser ensinado por qualquer pessoa, e você não deixaria seu filho à mercê da rua para ser ensinado por outros que você nem sequer conhece, porque a responsabilidade é sua. Por que na escola tem que ser diferente? Por que na escola tem que se ensinar a Bíblia? Tá bom, eu quero que meu filho eu quero que você ensine a Bíblia para o meu filho. Eu quero saber o seguinte, quem vai ensinar, o que vai ensinar,
Qual a sua capacidade de ensinar? Como é que você vai lidar com uma classe plural? Por exemplo, temos espíritas, a grande maioria é católica, espírita e hoje evangélica, que toma conta do cenário brasileiro. Beleza. Quantos filhos de pais ali são filhos de ateus, céticos, agnósticos? Você não tem como prever isso. Eu posso ter a liberdade de dizer para o meu professor, para o professor do meu filho, o diretor da escola, que eu não quero meu filho participando disso? Se for uma aula que está no programa curricular nacional, você não consegue tão facilmente, talvez nem consiga. Mas se for uma aula opcional, por uma imposição, você tem o direito de intervir, sim. E quando você não puder intervir, o que é que você vai ensinar ao teu filho após uma aula de religião? Você vai ter que desfazer tudo aquilo que o professor dele fez. Interessante a sua pergunta, é muito interessante. Deixa eu só espancar um negócio aqui. Eu lembro quando eu estava na igreja, o pastor era muito zeloso com o púlpito. As mensagens do pastor, que até hoje é meu amigo, embora a gente não passe na mesma ponte. Tá? Amigo que eu diga é olá, tudo bom? Como é que o senhor está? Não toca no assunto de religião comigo, que nós não vamos passar na mesma ponte. Tá? Então, eu lembro das mensagens dele, era 40, 50 minutos de sermão expositivo. O cara abria, mesma coisa que você faz aí, o cara abria a Bíblia em grego lá e explicava para você, o texto é esse, a gramática é essa, tal. Tá? Uma coisa que eu percebia nele é que ele não cedia o púlpito dele para ninguém de fora pregar. Sabe qual era a retórica dele? Se eu ceder o meu púlpito para um estranho, eu vou ter que arrumar o que ele fez depois. A pergunta volta para você, Levi. Se o professor ensinar para o seu filho, que Jesus é Deus, Jesus é Salvador, Jesus batiza com o Espírito Santo, que é uma outra coisa, já não tem nada a ver, que o batismo é por aspersão, ou batismo por imersão, ou batismo por efusão, tá? Você vai dizer, como é que você vai consertar isso com seu filho depois? Não, filho, nada disso é besteira, eu vou ensinar para você. Agora eu pergunto, todos os ateus, inclusive aqueles práticos, os teóricos, principalmente os práticos, eles têm competência, muitos não têm competência para ensinar isso para os seus filhos, para desfazer esse ensino aos seus filhos. Os teóricos têm mais competência porque estudam, lidam com isso todo dia. Tá? Mas os ateus práticos, aqueles que não estão nem aí com a religião, você entendeu? Não têm competência para desfazer isso aí. Volto a fazer uma outra comparação. Eu falei para vocês que eu entrei na faculdade com meu filho. Entrei não no sentido físico. Quando ele chegava, eu ia ler os livros dele, eu ia ler a matéria dele, se inteirar. Eu não tenho formação em música. Eu não tenho. Eu escrevo sobre música. Porque eu conheço história, conheço filosofia, conheço teosofia. Então, o que acontece? Eu pegava as matérias dele, inclusive quando ele foi embora para a França, ele deixou todos os livros dele de música comigo. Eu fui comer esses livros aqui. Comi até a hora que o livro parou na garganta, não descia mais. Então, o que acontece? A mesma coisa, se meu filho fosse criança, eu ia pegar os livros dele, os livrinhos dele, ver o que ele aprendeu, participar da reunião. O que a senhora está ensinando? Professora, mas a senhora não pode ensinar isso. A senhora está falando de um grupo só do cristianismo. A senhora está falando de Jesus Salvador, Jesus é Senhor. E se tiver cristãos aqui unitarianos, por exemplo, que não acreditam na doutrina da Trindade, que não acreditam que Jesus seja o Senhor, mas sim uma divindade, uma deidade. Como é que o senhor vai lidar com isso? Você já parou para pensar o tamanho do problema? O problema é exponencial, as pessoas não se deram conta. Tá? Se fosse hoje, eu não tenho filho criança, meu filho tem 30 anos. Né? Se eu tivesse filho criança, eu jamais deixaria ele ser ensinado sobre religião. E se ele fosse ensinado por religião, por imposição da minha mulher, porque ela é católica, eu ia chegar e sentar com ele e falar, olha, não é nada disso. Você faça essa pergunta para o seu professor. Você entendeu? Porque não é justo. Eu acho um jogo de peso. Como é que quem olha para a balança romana, quem já trabalhou na balança romana, sabe o que é. Você pega, põe os dois pesos no prato da balança, um vai pesar mais que o outro, é desproporcional. Até a linguagem é desproporcional. Você já parou para pensar nisso? Agora, você pega aí, você vai numa. Você foi na igreja, não foi, Levi? Sim, você claro. Participou de igreja. Chega numa escola dominical e fala, explica para mim o Jesus monofisita. Chega para mim e explica o Jesus monoteleta. Hã? O que é isso?
Cara, você está fazendo o quê aqui? Eu estou ensinando escola dominical, eu estou ensinando teologia para você. Quer dizer, olha a desproporcionalidade. Um cara que estudou teologia vai ensinar uma escola dominical para uma classe pseudo preparada, que é constituída da maioria de segundo grau, pelo menos de segundo grau, alguns com curso superior ou iniciando, mas o cara não sabe o que é essa linguagem. Já parou para pensar? Como é que você vai explicar para uma criança que Jesus é o Filho de Deus encarnado? Explica a encarnação para uma criança. Se nem você entende, cara. Explica a encarnação para uma criança. Tenta explicar para ela. Tenta explicar para ela que Deus é Pai, Filho, Espírito Santo, é 3 em 1. Com essa conversa maluca de bêbado aí. Você conversa de bêbado, cara. Eu consigo ver a lua, eu consigo pegar a lua, você acredita? É só eu chapar o coco e chegar numa poça d'água e a lua tiver a pique, eu vou ver a lua ali, eu vou pegá-la. Isso é uma metáfora, mas é uma brincadeira, mas é uma metáfora. Você está entendendo? Então, cara, precisa tomar cuidado com esse tipo de coisa, esse tipo de investida. Gente, isso é um perigo. Seu filho está lá na escola, você acha que ele tem que. Você deve cobrar dele língua portuguesa, tá? Matemática, física, inglês. Né? No meu tempo, eu tinha francês também, hoje vocês não têm mais, as criançadas não têm mais. Aliás, o inglês da escola é uma tristeza, né? Você entendeu? Então, cara, experimenta explicar isso para o seu filho. O que é a encarnação do verbo? Explica para mim, explica para ele, tenta explicar para mim a encarnação do verbo.